Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de abril de 2022, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, sexto amanhã, não vou demorar, separei aqui alguns jogos que são interessantes, ainda mais nessa reta final de campeonato, é jogo que vale vaga na primeira divisão, jogo de time que tá brigando aí pra não cair, então vamos embora. Só passando sobre ontem, pô, na moral, ó, que isso, mané, para de zicar meu bilhete, sai, pô, que isso, cara, a gente crava quase tudo. Aí ontem a gente errou, foi o jogo do Flamengo e Palmeiras, né? A gente esperava gols, acabou sendo 0x0, bola na trave e tal, podia ter aberto o jogo, acabou não rolando. E o River perdeu, o River foi todo reserva, zero vontade no jogo. Mas enfim, faz parte, ó, e gabaritamos ali, ó, Copa do Brasil que eu deixei lá no Telegram pra vocês. Vitória no primeiro tempo do Galo, Botafogo vencendo, Corinthians cuidado que é com o time todo reserva, vitória do Fortaleza, deu bom. Vambora, vamos começar então, tropa, logo para o nosso sexto. Sei que vocês estão curtindo o feriado aí. 1h30 da tarde, segunda divisão da Dinamarca, eu tenho Fredericia contra Lyngby. Por que esse jogo é importante? É interessante, né? Porque a gente está aqui na fase do acesso, né? Esses 6 times aqui vão brigar para subir e só tem 2 vagas. Dentro dessas 2 vagas eu tenho o Lyngby, que tem 47 pontos, e o Fredericia, que tem 44. Então o segundo, terceiro, quarto e o quinto tá tudo embolado, todo mundo tá querendo morder essa vaga. E o que acontece? Como eu tenho um confronto direto aqui do Fredericia, que tá jogando em casa, e se vencer o jogo, empata em pontos com o Lyngby, então eu tenho um jogo que tem tudo para ser aberto. Até porque o Lyngby também precisa ganhar, porque se ele empatar esse jogo e a galera aqui de baixo vencer, acaba ultrapassando ele. O Lyngby em 25 jogos tem 51 gols, né? Então tem média de mais de 2 gols feitos por partida, sofreu 23, e o Fredericia em 25 jogos fez 44 gols, fez quase 2 gols por partida, né? Não fez a mesma quantidade que o Lyngby, porém é um time que sofre bastante gols, sofreu 37, também é um bom cenário, né? Para nosso favor ali, para a gente estar buscando gols. Dos últimos 6 jogos das 2 equipes, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Fredericia não perde a 4 partidas, mas enfim, não estou aqui para buscar o mercado de resultados, quero explorar esse momento, é reta final, o Fredericia está jogando em casa, precisa vencer de qualquer jeito, o empate para o Fredericia é horrível. Da mesma forma também que o Lyngby ele tem que vencer, o empate para o Lyngby é ruim, porque ele pode ser ultrapassado pelos times de baixo, então tem tudo para a gente ver um jogo aberto e um jogo de gols. Mais de 1,5 gols no safe para colocar no bilhete, porém o 2,5 e o ambas marcam aqui vem muito quente, tá legal? Mas aí fica a critério de ousadia de vocês, é sempre mais difícil, a gente tá buscando 3 gols, tá buscando ambas marcam, porém acaba pagando mais. Também tem um outro jogo aqui, 2 horas da tarde, seguindo essa linha de raciocínio do campeonato dinamarquês, eu tenho o jogo do Helsingør contra o Avidrov, é difícil falar alguns nomes aqui, vamos lá. O Helsingør, ele é o líder, tá com 51 pontos. E o Avidrov está com 47. Então, são 2 times também que precisam vencer. Essa fase final aqui do campeonato dinamarquês está muito legal. O Helsingør, se ele perder, pode ver todo mundo encostando aqui. Uma galera chegando a 50 pontos, inclusive o próprio Avidrov. E o Avidrov também, se ele perder, ele pode ver o Helsingør ficar mais longe. Ele pode ver o Lyngby, de repente, se ganhar, ficar mais longe. E aí ele não vai conseguir pegar mais. O Helsingør em 25 jogos fez 55 gols e sofreu 29, né? Tem uma média muito boa ali de gols feitos. E o Avidrov em 25 jogos fez 40 e sofreu 24. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Helsingør não perde para o Avidrov há 4 partidas, porém o Helsingør vem de 3 derrotas seguidas. Nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e é isso. Para essa partida, também mais um cenário bom para gols. Eu poderia até explorar essa vitória do Helsingør com empate anula, mas é um time que está vindo no mau momento, vem de 3 derrotas seguidas, então eu tô fora. Toma cuidado com esse jogo aqui, quem quiser buscar vitória só porque é o líder,
apesar de ser líder, não está vivendo um bom momento. Porém, nesse cenário que eu falei para vocês, de duas equipes precisando do resultado, sempre é bom para a gente explorar gols. Então, mesmo esquema, no bilhete, mais de 1,5 gol, mas quem quiser ser mais ousado, o mais de 2,5 gols, ambas marcam aqui, vem muito quente. Tropa, é jogo que vale acesso, irmão, é jogo que vale ali, pô, você poder jogar a primeira divisão, é o teu planejamento da temporada inteira. Então, é sim jogo de exposição. E é isso que eu gosto de explorar num jogo para gols, né? Até dando uma dica para vocês. Explore jogos, cara, em que as duas equipes têm interesse. Porque não adianta nada você explorar só um time tem interesse, o outro vai jogar meia boca, às vezes o outro time não força, entendeu? Então, quando for explorar gols, busque sempre as duas equipes ali engajadas, né? Precisando realmente do resultado. Pode até não sair, tá? Porque é futebol, pô, tudo pode acontecer. Mas pelo menos você tem que ter uma base formada para você fazer uma entrada. 2 horas da tarde, pela terceira divisão da Alemanha, tem o jogo do Wien contra o Kaiserslautern. Preste atenção nesse jogo aqui, que é um jogo que eu trouxe para vocês ficarem de olho, tá? Um jogo para ficar de olho, não é para fazer entrada com garantia. Calma aí, vamos lá. O Kaiserslautern, ele vive um grande momento, tá? Se eu não me engano, são seis jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 venceu 4 e o Wien dos últimos 5 jogos perdeu 4, né? E o que acontece? O mais interessado nessa partida aqui é o Kaiserslautern. Na verdade, é o único grande interessado, porque ele é o segundo colocado. Lembrando que os 2 primeiros sobem direto, né? Nesse caso aqui, o terceiro colocado tem chance de subir, mas vai passar por uma repescagem. E é importante, né? Até porque essa repescagem é com o time da divisão superior, é importante você estar entre os 2 primeiros. E o Kaiserslautern está disputando essa vaga aqui com o Braunschweig. Vocês veem que a diferença é de apenas 2 pontos entre um e outro. Vai enfrentar o Wien, que é um time que não vai brigar para subir, também não vai brigar por nada aqui embaixo, né? Já está bem distante da zona do rebaixamento. Então, o grande interessado nesse jogo realmente é o Kaiserslautern. Vamos dar uma olhada no histórico aqui rapidinho. O Kaiserslautern vem de 3 vitórias seguidas, 6 jogos de vencibilidade, a gente tinha conversado. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E assim, o que dá para pensar nesse jogo aqui, o que dá para olhar com carinho, tá? Mas é terceira divisão, é um jogo fora de casa, tem seu risco. Mas analisando que o Kaiserslautern está numa grande fase, é o único interessado nesse jogo, esse empate anula aqui, ele pode ser interessante, tá bom? Ele pode ser interessante. É arriscado? Com certeza é arriscado. Mas analisando o cenário da partida, pode valer a pena. Até se você puder estar acompanhando o jogo, né, 2 horas da tarde amanhã, poder pelo menos estar dando uma olhada nas estatísticas, pode ser interessante sim buscar alguma coisa a favor do Kaiserslautern. Gol dá para buscar? Dá para buscar pelo interesse que o Kaiserslautern tem nesse jogo. Um empate para ele é horrível, porque se ele empatar e o Braunschweig vencer, né, é porque aqui eu não sei o critério de desempate, mas pode ser até que ele seja ultrapassado. Então, jogando contra um time, né, que não almeja mais nada, ele tem que ganhar. Se ele quiser subir, ele tem que ganhar. E aí, nesse desespero de ele fazer gol, pode acabar levando? Pode ser interessante buscar gols, mas essa vitória aqui me interessa, tá? Mas fica aí, deixei aqui para vocês darem uma avaliada. 2h30 da tarde, indo para a segunda divisão da Suíça, eu tenho um jogo do Schaffhausen que vai receber o Will. Vamos lá, Schaffhausen vem num grande momento, dos últimos 5 jogos venceu 4, e o Will dos últimos 5 jogos venceu apenas 2, perdeu 2, empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Schaffhausen no momento é o segundo colocado, tá com 52 pontos. O primeiro sobe direto, apenas o primeiro sobe direto, e o segundo vai fazer um playoff ali com o time da primeira divisão, né? Então já sabe que é complicado enfrentar um time da primeira para poder subir. Para o Schaffhausen, o que ele está brigando aqui? Pela primeira vaga, porque ele está apenas a 3 pontos do líder e também, ao mesmo tempo, ele está apenas a 2 pontos na frente do terceiro, que é o Aral. Dependendo aqui dos resultados, se ele tropeçar, ele pode até parar na terceira posição e não vai ter nem chance de brigar com o time da primeira para subir. Entendeu? Então é muito importante ele jogando dentro de casa, vencer o Will que está com 39 pontos, não tem chance de brigar por nada aqui em cima, também não vai ser rebaixado porque só cai um e ele está a 20 pontos na frente do time rebaixado. Schaffhausen jogando dentro de casa, em 15 jogos, perdeu apenas 1, é um grande mandante. O Will jogando fora de casa, venceu apenas 3, é o segundo pior visitante da competição. Vamos dar uma olhada no histórico? O Schaffhausen vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. O Will, dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. Assim, tropa,
jogo quiser buscar gols, pô, show de bola, é jogo de segunda divisão da Suíça. Normalmente a gente encontra 3 gols nos jogos, mas é um jogo que eu venho olhar com carinho também, algo a favor do Schaffhausen, tá? Porque ele é um interessado na partida, tá jogando em casa, pro Schaffhausen empatar contra o 8º colocado é horrível, ele é um grande mandante. E sabe quanto tá a cotação aqui do Schaffhausen? Tá 1,85 a 1,90, tá? Não tá aparecendo aqui, mas já dei uma olhada. É interessante. Tem o seu risco por ser segunda divisão. Gosto sempre de lembrar que segunda divisão, tudo pode acontecer. No futebol já tudo pode acontecer. Numa segunda divisão, irmão, aí que é mais ainda. Mas, cara, eu vejo com bons olhos algum empate anula, uma vitória seca. Para mim, o Schaffhausen tem tudo para vencer essa partida. Tá? O perigo é que, normalmente, quando elas se enfrentam, o jogo acaba empatado. É tipo uma escrita aí que acaba empatado. Mas, se você tiver com empate anula, caso do empate, você fica tranquilo. Jogo interessante. 2h30 da tarde, Turcão da Massa, eu tenho um jogo do Fenerbahçe que vai visitar o Rizespor. O Fenerbahçe está vivendo um grande momento, aqui são os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. O Rizespor, dos últimos 5, perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Fenerbahçe conseguiu chegar na segunda posição, né? Vai brigar por uma vaga na Champions League, só que não está garantido. Por quê? Porque ele está apenas a 1 ponto do Konyaspor, né? Então eles devem brigar até o final das rodadas, faltam 5 rodadas por essa vaga aqui, para essa segunda posição. Já o Rizespor, ele é o 18º colocado, tem 30 pontos, já está a 10 pontos do 16º, que é o primeiro time fora da zona. A situação dele está bem complicada, em 33 jogos ganhou apenas 8, fez 33 gols, sofreu 59, sofre quase 2 gols por partida. E o Fenerbahçe, em 33 jogos, perdeu apenas 7, fez 58 gols, sofreu 35. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Fenerbahçe vem de 6 vitórias seguidas contra o seu adversário, né? Então tem um grande retrospecto, ó. Freguês. Rizespor vem sofrendo gol dos últimos 8 jogos, dos últimos 7 em 6. A gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em todos os 7 foram ambas marcam. Já o Fenerbahçe vem de 6 vitórias seguidas, 8 jogos de invencibilidade, 4 jogos sem sofrer gols. Vive um excelente momento o Fenerbahçe. Então vamos lá. Analisando que o Fenerbahçe é um time melhor, vive um grande momento, né? Tá brigando aqui por essa segunda posição, para ter chance de disputar uma pré-Champions. Eu vou cravar aqui uma vitória do Fenerbahçe. Para colocar no bilhete eu iria com um empatezinho. Mercado de gols tem chance? Tem chance, porque é aquele cenário. Eu tenho um time desesperado ali, no caso do Rizespor, para tentar sair do rebaixamento, e no caso do Fenerbahçe, para garantir essa segunda posição. Então pode ser um bom cenário para buscar gols. Mas essa vitória aqui me interessa. Placar para mim desse jogo, 2-1 Fenerbahçe. 3 horas da tarde, campeonato holandês. Eu tenho um jogo do Twente, que vai receber o Sparta Rotterdam. O que eu tenho de interessante aqui? O momento que vive o Twente, vem de pelo menos 5 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 venceu 4, e o Sparta dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. E vive em posições opostas na tabela. O Twente é o 4º colocado com 58, mas o 3º colocado consegue uma vaga na Conference League, ele está a 3 pontos do Feyenoord, então é muito importante ele vencer, se ele quiser disputar uma competição europeia. Já o Sparta está lutando contra o rebaixamento, é o antepenúltimo, tem 25 pontos, mas está apenas a 1 pontinho aqui do primeiro time fora da zona e a 3 pontos do 14º. Faltando aqui, são 34 rodadas, faltando 5 rodadas, tem chance aqui do Sparta correr até com tranquilidade. O problema do Sparta é que é um time que faz poucos gols em 29 jogos, fez apenas 22, sofreu 43, e o Twente em 27 jogos fez 46 gols, sofreu 33. Twente jogando em casa, perdeu apenas 1. Isso é um cenário muito interessante pra gente. Em 14 jogos, ganhou 8, empatou 5, perdeu apenas 1. E o Sparta jogando fora de casa, em 14 jogos, venceu apenas 2. Vamos dar uma olhada no histórico? Twente dos últimos 7 jogos em 6 foi a primeira equipe a marcar. O Sparta também dos últimos 8 jogos em 6 foi a primeira equipe a marcar. Então, tropa, para mim o melhor cenário para esse jogo é buscar a vitória do Twente. Tá jogando em casa, é um grande mandante, vai pegar um péssimo visitante e aí dá pra gente ir com essa vitória. No bilhete, vocês já sabem, é um empatezinho anula para ficar safe em caso de empate. Quem quiser buscar o mercado de gols, também é interessante, 2 equipes que precisam do resultado. O que torna perigoso é o ataque do Sparta, tem um ataque muito fraco, tem bem menos gols do que partidas, mas analisando que dos últimos 8 jogos ali o Sparta marcou gol em pelo menos 6, eu acredito que pelo menos 2 golzinhos para quem quiser, dá para buscar também. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-0 pro Twente, eu gosto do Twente.
3 horas da tarde, indo para a segunda divisão da Alemanha, a Eredivisie, né? Não tem jeito, sexta-feira é dia dela. Gosto sempre de lembrar que quem gosta de trabalhar em gols é uma das melhores ligas que existem para trabalhar o mercado de gols. A maioria dos jogos aqui você consegue pegar um 2,5, um ambas marcam, porque o 1,5 é difícil ter odd, tá? Mas 2,5 ambas marcam, na maioria das opções consegue. Vamos lá, eu sempre separo um jogo que para mim é o mais interessante, até para não ficar chovendo no molhado, falando toda hora que o jogo é bom para gols. Vamos lá, separei o Helmond contra o The Graafschap. O que eu tenho aqui de interessante? O Helmond é o lanterna, deixa eu ver se dá pra ver. Em 35 jogos, ganhou apenas 7, empatou 6, perdeu 22, né? Uma péssima campanha, fez 37 gols e sofreu 67. E do outro lado eu tenho o The Graafschap, que em 35 jogos ganhou 14, empatou 9, perdeu 12, né? Uma campanha bem meia boca aqui, fez 46 gols e sofreu 41. O The Graafschap ele tem interesse nesse jogo, porque no momento ele está a 4 pontos do oitavo, os dois primeiros sobem direto e do terceiro ao oitavo vai brigar por uma vaga na primeira divisão entre eles, tá? Vai sair uma vaga aqui do terceiro ao oitavo, entre eles vão fazer uma disputa. Então se o The Graafschap quiser subir, né, quiser pelo menos tentar subir, ele tem que ganhar do Lanterna, pô, não tem jeito, tá? E faltando apenas 3 rodadas, ele sabe que se ele não ganhar esse jogo e a galera aqui de cima ganhar, para ele é praticamente adeus. Vou dar uma olhada no histórico aqui. O Helmond vem de 4 derrotas seguidas, dos últimos 10 jogos, em todos os 10 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 8 em 6 foi a primeira equipe a sofrer. E o The Graafschap vem de 3 jogos sem vencer, mas vem sofrendo gols a 7 jogos. E dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. O perigo desse jogo é que quando elas se enfrentam, normalmente saem poucos gols. Ó, a gente teve 1-0, 0-0 e 2-1. Então, tropa, analisando que eu tenho um Helmond que está tentando ali salvar a temporada, né? Pô, uma campanha horrível, tá jogando em casa, ele vai se expor, até porque ele tá jogando livre, não tem nada para perder. Do outro lado, eu tenho o The Graafschap, que é o único interessado nesse jogo, é um time que precisa vencer de qualquer jeito, se ele quiser sonhar com acesso, então ele vai se expor. Então a gente tem tudo aqui para ver um jogo de trocação. O mais de 1,5 gol nesse jogo tá pagando 1,22. É interessante para colocar no bilhete, tá? Até porque é um jogo de segunda divisão, é muito difícil a gente ter uma odd para 2 gols. Eu tenho o The Graafschap precisando vencer, eu tenho o Helmond, que é um time muito over, um time que é o Lanterna tá jogando assim, bora, jogando modo caralho, né? Vamos dizer assim, perdão aí pelo palavrão. Mas vejo bom cenário pra gente buscar pelo menos 2 gols. Agora o 2,5 e ambas marcam, pô, vem muito quente, até porque a gente vê ali que os últimos jogos, não entre as duas, mas na sequência das duas, os últimos jogos delas, a gente tem visto o 2,5 e uma ambas marcam, principalmente o Helmond, né? Que dos últimos 10 jogos, em todos os 10 a gente teve pelo menos 3 gols. Dá para buscar se você quiser uma oddzinha melhor. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro The Graafschap. Dá para explorar essa vitória? Cuidado, acredito que quem já está aqui no canal há mais um tempo sabe que nessa segunda divisão aqui é danado para o jogo que você quiser entrar no mercado de resultados vai ser justamente o jogo que vai dar a maior zebra do dia, pode ter certeza disso. Então é isso, cuidado, quem quiser entrar é favorito, né? Precisa da vitória, mas pô, não confio não, ainda mais fora de casa. 3h45 da tarde, segunda divisão da Inglaterra, a Championship. Eu tenho um jogo do Huddersfield que vai enfrentar o Barnsley. O que eu tenho de interessante aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês logo. O Huddersfield é o terceiro colocado no momento. Ele vai lutar para subir do terceiro ao sexto. Eles vão lutar por mais uma vaga, né? Vai ser uma semifinal e uma final entre eles e os 2 primeiros sobem direto. O Huddersfield, ele está aqui em terceiro, mas ele tem chance de chegar em segundo. Tá 4 pontos de diferença, faltam ainda 3 rodadas, então dá para ele tirar. É difícil, muito difícil, até porque o Bournemouth tem jogos a menos, mas não é impossível. Para isso, né, se ele quiser ainda sonhar em ser o segundo colocado, ele precisa vencer, deixa eu mostrar aqui que não está aparecendo, o Lanterna, que em 42 jogos ganhou apenas 6, empatou 12 e perdeu 24. Em 42 jogos fez apenas 31 gols e sofreu 62, né, uma péssima campanha do Barnsley. O Barnsley que está a 11 pontos do primeiro time fora da zona, já está complicado para ele. Huddersfield jogando em casa em 21 jogos, ganha 11, empatou 6, perdeu apenas 4. Né? Uma boa campanha como mandante. Poderia ser melhor, mas tá bom, perdeu apenas 4. E o Barnsley jogando fora de casa não vai aparecer para vocês, mas em 21 jogos ganhou apenas 1. Ganhou apenas um jogo fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico. Huddersfield vem de 4 jogos de invencibilidade. O Barnsley vem de 5 jogos sem vencer, 5 jogos seguidos sofrendo gols. Não vou enrolar para esse jogo. Para mim é vitória do Huddersfield, mas eu iria com empate anula também.
tá? Jogo de segunda divisão. Vai que o Huddersfield ele fala, não, vou tentar brigar por essa segunda posição não, já tô garantido aqui, vou tentar dar uma moral aí pro Burnley, tentar não ser rebaixado, que tem chance ainda também. Mas eu acredito que seja muito difícil essa entregada, jogando dentro de casa, e se o Huddersfield quiser pelo menos sonhar com essa vaga direta, ele não pode desperdiçar pontos contra o Burnley, tá? Então eu acredito nessa vitória, mas eu iria com um empate anula, placar para mim 2-0. E pra gente fechar o nosso dia, 9h30 da noite pela Série B, eu tenho um Chapecoense contra o gigantesco da colina, Vasco da Gama, só que antes tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? É o seu like, é o seu comentário que vai fazer esse canal crescer, porque o YouTube entende que o vídeo é maneiro e começa a divulgar para outras pessoas também que curtem a aposta, mas ainda não conhecem a nossa tropa. Vamos lá, duas equipes que não perderam, o Vasco vem de 2 empates, a Chapecoense empatou 1 e venceu o Grêmio, né? A Chapecoense está com uma grave crise financeira, é um time bem cotado para cair, mesmo tendo começado assim, teoricamente bem, apesar de não ter jogado bem, né, mas conseguiu os pontos. A Chapecoense ficou só na defesa contra o Grêmio, ficou na defesa o tempo todo e conseguiu achar um gol. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em todos os 7 foram ambas marcam. O Vasco não perde para a Chape há 5 partidas, mas é irrelevante porque é o Vasco, tá? Não tem como confiar assim. Chapecoense vem de 4 jogos de vencibilidade. Olha só, a Chapecoense estava 7 jogos sem vencer. Aí ganhou o Grêmio, ficou a 4 jogos de vencibilidade. O empate, ele equilibra muito a parada, né? Você tá só empatando, então você tá sem vencer. A partir do momento que você vence, você já tá sem perder, tá invicto. Mas cuidado, tá? Cuidado que a Chape tava 7 jogos sem vencer. Dos últimos 6 jogos da Chape, em 5 foram ambas marcam. O único que não foi contra o Grêmio, foi 1-0. O Vasco vem de 4 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Então é o seguinte, tropa, não vou enrolar. Eu acredito ser um jogo de trocação. A Chape tá jogando em casa, então ela vai se expor. O Vasco ele vai se expor também, porque o Vasco tem um time melhor que a Chape, apesar do time do Vasco ser ruim, né? Ele tem um elenco melhor, então não ganhou ainda na competição. Se o Vasco quiser subir, na moral, quem quiser subir tem que ganhar a Chape, tá? Com todo o respeito, mas talvez vocês não estejam acompanhando a situação que tá a Chapecoense. O Vasco tem que ganhar, irmão. O Vasco tem que ganhar. E nessa da Chape jogando em casa se expor, o Vasco se expor também, eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja, principalmente pela zaga do Vasco, que provavelmente vai entregar um golzinho aqui e tá pagando muito bem esse mais de 1,5 gol e eu gostaria de explorar sim na ousadia, tá? Mercado de resultados, corre. A Chape não tá bem, por mais que você não confie no Vasco, a Chape não tá bem. Inclusive a odd do Vasco tá mais baixa que a odd da Chapecoense. Mas também cuidado, não confia no Vasco, irmão, não confia. Eu tô falando pra você como vascaíno, não confia nessa merda, não. Fora, Zé Ricardo, fora, pelo amor de Deus, fora. Queria que o Vasco ganhasse e o Zé Ricardo saísse, sabe? Só que ele só vai cair quando o Vasco não tiver mais chance de subir, aí ele vai cair. Mas é isso, fechamos nossos jogos de sexta-feira, tá? Eu entendo se você não quiser entrar, tem muito jogo de segunda divisão, caso você não sinta a confiança. Pô, show de bola, não tem problema. Mas é aquilo, eu tô tentando explorar, né, nessa sexta-feira de jogos de segunda divisão, tô tentando explorar aqueles jogos de desespero, jogos que envolvem time que quer subir, time que não quer cair, né, explorar esse momento de gols, às vezes pegar um time que ele é o único interessado no jogo, igual eu falei pra vocês, né, como o Schaffhausen, como o time da Alemanha lá, não é o Braunschweig não, o time que está competindo com o Braunschweig, que é o Kaiserslautern. Então, estou tentando trazer isso para vocês, que para mim é interessante, tá? Espero que seja um dia muito bom pra gente, espero que hoje já esteja sendo também. Gestão de banca, hein? Tamo junto, muita fé, bora pra cima!